Irmãos, que as misericórdias, a paz e o amor de Cristo vos sejam multiplicados. Eu sou o pastor Paulo e eu quero convidá-lo nesse momento a estar meditando na palavra do Senhor, segundo está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus amados, essa é uma das histórias mais tocantes, como também uma das mais altamente significativas e instrutivas dentro dos acontecimentos da vida de Jesus. Acima de tudo, meus amados, ela demonstra a verdadeira humanidade de Cristo. Jesus tomou seus discípulos especiais e favoritos, Pedro, Tiago e João, pois precisava de seu consolo e apoio, mas incapaz de suportar sua provação na presença imediata deles e debaixo da observação deles, Cristo adiantou-se um pouco mais. Como homem, procurava evitar instintivamente a morte na cruz, o que era altamente revoltante e que só lhe prometia as piores agonias. Seria uma tolice pensar aqui, meus amados, que Cristo só se preocupava com os sofrimentos espirituais, ou em começar a arcar com o peso dos pecados do mundo. Isso é verdade até certo ponto. Mas Jesus, sendo homem, também possuía as sensibilidades, sim, e às vezes até os temores dos homens. Embora tais elementos jamais tivessem podido derrotá-lo, esquecemos-nos de que ele foi tentado em todos os pontos, tal como nós mesmos o somos, que ele levou completamente sobre si a nossa natureza, com suas debilidades naturais. A luta e a intensa agonia de Jesus foi perfeitamente real. Não estava fazendo um papel adrendemente preparado para benefício alheio. As tentações pelas quais passou de não submeter-se à cruz foram certamente reais, de estrita disciplina espiritual e desenvolvimento, junto com o Pai, por meio da comunhão com Ele, não lhe permitiram incorrer em erro tão fatal. Diante das nuances, meus amados, que o texto aqui nos revela, ao qual nós estamos meditando nesta tarde, eu gostaria de chamar a sua atenção ao fato de que em dados momentos da nossa caminhada, nós também somos levados ao Getsemane das nossas vidas. Gostaria de deixar diante disso algumas aplicações à nossa vida, alguns ensinamentos que a palavra e o texto nos traz. No versículo, em primeiro lugar, meus amados, eu quero deixar aquilo que o versículo de número 36 nos traz, quando ele diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali orar. Jesus, meus amados, segundo o texto, vai a um lugar chamado Getsemane, ou em outras palavras, Jardim das Oliveiras. A palavra Getsemane quer dizer lagar de azeite, ou seja, era o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para que sua substância valiosa fosse obtida, o azeite. Eram grandes moinhos de pedras que rolavam por sobre as azeitonas, extraindo o seu óleo precioso. Tratava-se de um terreno cercado, um jardim, um pomar. Estava localizado ao pé do Monte das Oliveiras, para além do riacho do Cedron, a cerca de 1 quilômetro da muralha oriental. Permanece ali 8 oliveiras antiquíssimas até os dias de hoje, mas não há como afirmarmos se já viviam nos dias de Jesus. Meus queridos, assim como as azeitonas eram quebradas e esmagadas para se obter o azeite, assim também Jesus foi quebrado e esmagado. Através do seu gesto, ele pôde extrair o melhor de si, a sua obediência, a sua submissão, o seu espírito quebrantado, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, pelo qual nós também podemos tirar benefício de sua vida e de sua morte. Assim, meus amados, como Jesus foi ao Getsemane para extrair o seu melhor, devemos estar sempre em busca do nosso melhor, do melhor de cada um de nós. Às vezes estamos no nosso Getsemane e precisamos entender, e precisamos compreender que em alguns momentos é preciso se extrair aquilo que há de melhor de nós. Assim como Cristo, precisamos buscar do alto, do trono da graça. Precisamos buscar da força que nos segura, que nos capacita. Precisamos buscar aquilo que há de melhor dentro de nós. A segunda lição, meus amados, que o texto nos ensina é de que em algum momento o temor das nossas vidas tomará conta do nosso ser. Entretanto, nesses momentos, a simpatia e a misericórdia daqueles que nos cercam nos bastarão. Versículo 37 e 38 diz assim: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A palavra simples, meus amados, que aparece no Evangelho de Mateus, entristecer-se, toma o lugar da expressão mais vigorosa do Evangelho de Marcos, que significa estar atônito ou mesmo aterrorizado. Os evangelistas não procuraram descrever as emoções de Jesus, mas nessa oportunidade a expressão era tão notável que ninguém podia deixar de observá-la. Essas expressões fortes enfatizam ainda mais o fato do quanto Cristo sofreu como homem, como as suas provações foram de fato reais, como ele, em alguns momentos, cambaleou para em seguida recuperar o equilíbrio. Como homem, Jesus estava sujeito às mesmas provações, às mesmas experiências a quais todos nós também passamos. O docentismo, meus amados, tem cada vez mais influenciado as nossas igrejas, trazendo a ideia de que a humanidade de Cristo só era aparente, que o Cristo realmente não poderia ter sofrido, duvidado, hesitado, dentre outras nuances do ser humano. Dizem que a agonia de Jesus não foi por causa de si próprio, mas antes foi uma agonia por causa dos 3 apóstolos, temendo que pudessem abandonar totalmente a sua fé em Deus. Esse tipo de interpretação, meus amados e queridos, elimina a mensagem da encarnação e a verdadeira humanidade de Cristo, e por isso mesmo deve ser vigorosamente rejeitada. De fato, em alguns momentos da nossa vida, nós podemos nos encontrar na mesma situação em que Cristo estava passando naquele momento, na qual o temor tomará por completo os nossos corações. Jesus, meus queridos, enfrentava uma experiência nunca antes experimentada. Essa agonia era até a morte, como ele declara: a minha alma está triste até a morte.
A hora era adiantada, a tensão fora enorme, mas Jesus implorava um pouco de simpatia humana, e isso em si mesmo é extremamente instrutivo para nós. Naquele momento, meus amados, Jesus precisava desesperadamente do ministério de outros para que eu ajudasse. Encontramos aqui uma grande lição sobre a simpatia e a misericórdia. E se Jesus necessitava de tal simpatia, então certamente todos nós precisamos desesperadamente da mesma. Dizia Alford: derivamos consolo em meio a uma terrível tempestade, por saber que alguns estão despertos junto conosco, embora a presença deles não sirva de verdadeira garantia. Meus amados, muitas vezes nós estamos no Getsemane da nossa vida, rodeados de pessoas, assim como Alford bem afirmou, mas isso não nos dá a garantia de que verdadeiramente a sua presença sirva ao nosso propósito. Muitas vezes rodeados de pessoas, mas de fato sós no meio da tempestade. Assim, meu amado e querido irmão, minha irmã, assim como Jesus necessitou da simpatia, da misericórdia dos seus discípulos, dos apóstolos, nós também necessitamos ainda mais da sua simpatia e misericórdia, e sem sombra de dúvida dos nossos amados e queridos irmãos. Em terceiro e último lugar, o texto nos ensina que é preciso vigiar e orar a todo instante. O versículo 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos à noite estiveram ocupados com as festividades. Não haviam compreendido a conversa referente a Judas Iscariotes e não percebiam que naquele exato instante Judas estava reunindo autoridades e soldados para vir prender a Jesus. Quantos de nós, meus amados, se põem a dormir quando outros lutam pela sua sobrevivência, mental ou espiritualmente? Quantos de nós, poucos, nos preocupamos quando outros atravessam a noite escura da alma? O texto descreve também a grande solidão da inquirição espiritual. Os sacerdotes no templo, que tinham a responsabilidade de ficar despertos e de observar as vigílias da noite, seriam considerados culpados de um crime gravíssimo, se quando nomeados à vigília na casa de Deus, ao invés disso, se pusessem a dormir. Cristo diz: o Espírito, na verdade, está pronto. Trata-se de uma declaração geral, tal como a que encontramos em Romanos 7, 22 e 25. E isso se aplica a toda a humanidade, tanto aos convertidos como aos não convertidos. No caso, meus amados, daqueles que não conhecem a Cristo, a prontidão do Espírito jaz dormente, amarrada, embora algumas vezes encontre expressão, tal como no caso da vida de Saulo de Tarso, antes de sua conversão. No caso daqueles que conhecem a Cristo, que conhecem ao Senhor, o Espírito foi vivificado e transformado em força poderosa, mas mesmo assim, o poder da carne pode ser tão grande que derrote aquela. Nesse caso, meus amados, a carne pode ser o mau princípio, ou pode ser simplesmente uma referência geral à fraqueza humana, por estarem os homens na carne, sendo criaturas mortais, não passando de pó, um vapor que passa, uma flor que se resseca. Nesse sentido, o termo "a carne é fraca" também é usado aqui, e esse é o sentido principal que encontramos nesse texto do Evangelho de Mateus. Jesus não desejou ensinar que seus discípulos eram malignos, que o mau princípio da carne os ameaçava, embora isso fosse verdade, mas simplesmente referiu-se à debilidade humana, que é tão evidente no caso daqueles que não se preparam de alguma maneira especial no espírito para enfrentarem as provações. Meus amados, o texto nos revela
a necessidade que todos nós temos de contarmos uns com os outros, das orações, das intercessões, de contarmos também com o nosso preparo, com a nossa dedicação, o nosso empenho espiritual. Portanto, amado e querido irmão, ainda que estejas atravessando ou estejas no Getsemane da tua vida, saiba que Cristo estará ao teu lado. Saiba que Ele é quem domina, Ele é quem dirige, Ele é quem guarda, Ele é quem protege a tua vida. Não deixe que a carne, que é fraca, se sobreponha ao teu espírito, que na verdade já está pronto. Gostaria de convidá-lo a estar comigo orando nesse momento, entregando as nossas vidas na dependência total de Cristo. Senhor Deus e eterno Pai, ó Deus, aquele dia foi de fato terrível na tua vida, ó Pai. O dia em que Cristo ali naquele jardim ora de forma tão profunda, de forma tão vigorante, pedindo que, se possível, passasse o cálice dele. Mas Cristo também nos ensina, ó Deus, que a vontade que deve prevalecer é a tua. A tua palavra nos ensina, ó Deus, que não devemos ter nenhum cuidado, pois qualquer um que tenha, por menor que seja, seria muito para nós. Que o nosso único trabalho, ó Deus, é descansar em Ti, é confiar em Ti, é entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Por isso eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor entregue este consolo, o Senhor entregue esta paz, o Senhor entregue este refrigério na vida de todo aquele que nos ouve nesse momento e nos ajuda a atravessar os Getsêmanes das nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.